Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, amém. Hermanos, hoje lhe trazer um alerta, vou falar, porque Deus está lhe chamando, Deus está chamando a seu povo. Mira, Deus não solamente quer te sacar do Egito, irmão, sacar desse mundo. Deus quer levantar-te para cumprir seu propósito na terra. Como você está vivendo hoje, irmão? É solamente para sua salvação ou está vivendo para cumprir o propósito de Deus? Porque Deus está preparando algo muito maior para aqueles que têm um coração disposto, disponível para Ele. Pero antes de revelar essa visão bíblica maravilhosa, quero lhe invitar, já, a subscrever ao canal Imersos em Cristo, esse espaço para profundizar na palavra de Deus, fortalecer nossa fé e descobrir como llenar nossa vida diariamente. Amém? Hoje nós queremos ser um viagem por la palavra, por um chamamento e poner em prática, irmãos, fazer parte de um exército para Deus. Amém? Senhor Jesus, pero antes vamos invocar o Senhor, fazer uma breve oração. Senhor Jesus, que seu Espírito Santo nos dê a comissão, a visão, o discernimento, Senhor, para a sua verdade, Senhor. E assim, Senhor, essa palavra não seja uma palavra morta, mas uma palavra viva, viva em seu Espírito, Senhor Jesus. Amém, amém. Mano, hoje quero te levar primeiramente a Êxodo 7, quando Jesus dijo: "Y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, da terra del Egipto." Vamos ler junto, que é o melhor. A Bíblia em Êxodo capítulo 7, versículo 4. "Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto." Hermano, não se olvide que o Egipto é uma visão do sistema desse mundo. Faraó é Satanás. Satanás não vai te ouvir, pero Deus vai poner uma mão forte sobre esse mundo. Ele diz: "E sacarei a mis ejércitos." Ejércitos não é só um exército, ejércitos. "Mi pueblo, los hijos de Israel, de la terra del Egipto, com grande juízo." Hermano, talvez esse conceito histórico estava falando solamente do povo hebreu naquele momento. Era o povo hebreu que estava saindo do Egito. Pero como nós sabemos, a palavra é viva. A palavra de Deus é viva. Como nosso Deus é vivo, não é um Deus morto. Já? Então ele habla de sacar a seus exércitos, que também fazem parte do povo de Deus. Los hijos de Israel, nós todos somos de la descendência de Israel, porque Jesus vino ao povo de Israel e depois se esparciu aos egípcios. Hoje todo aquele que é nascido do Espírito é parte do povo de Deus, foi constituído hijo de Deus. Amém? Senhor Jesus. Então aqui o Senhor habla de sacarei mis ejércitos. Tente um momento aqui para entender. Deus não solamente dijo sacarei a mi pueblo, que ele poderia falar sacarei só a mi pueblo. Teríamos que entender bem a palavra, porque ele poderia falar, olvidar a questão de sacarei mis ejércitos e falar solamente sacarei a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero não, ele dijo: "Eu sacarei mis ejércitos, mi pueblo." Mira, hay una coma. "Mi pueblo, los hijos de Israel." Vai añadindo de la terra del Egipto. Ele não dijo vou sacar, ele dijo mis ejércitos. Por isso, irmão, atento a essa revelação. Se você não havia visto, atento a isso. Deus não só queria liberar esse povo de Israel, estava escravizado no Egito. Hoje, muitos estão escravizados por esse sistema mundano. Faraó controla suas vidas. Satanás controla suas vidas, nos obriga a trabalhar.
lhes rouba a liberdade, pero Deus tem um propósito maior. Deus quer te livrar. Ele quer que você esteja bajo o governo dele, irmãos. Amém? Temos que adorar a esse Deus. Há que se livrar do Egito. Depois, Deus queria formar um povo preparado para avançar hacia a terra prometida, irmão. Tá? Isto nos ensina algo importantíssimo. Talvez Deus te sacou de uma situação difícil hoje. Talvez Ele te livrou de algo que estava destruindo-te, ou estava para te destruir. Talvez Ele cerrou na porta hoje, pero não pense que tudo terminou em sua liberação, irmão. Ah, estou livre, graças a Deus, tchau, vou seguir minha vida normal. Não. Deus sacou o povo do Egito para celebrar uma festa para Ele, para servir a Deus. Ele falou bem claro para Moisés: vá, livra-me, povo do Egito, e venha a esse monte para me servir. Deus não solamente quer sacar-te de algo, Ele não quer solamente te livrar de algo, Ele quer te levar-te hacia algo, irmão. Ele tem um propósito para a sua vida. O que significa esse propósito? E como eu posso ser parte desse propósito? Ser parte desse exército de Deus? Vamos ler Salmo 110, 13, irmãos, que vamos aprofundar mais na palavra. Tu, povo, te oferecerá voluntariamente no dia de tu poder. Presta atenção, voluntariamente, em la hermosura de la santidade, desde o seno, presta atenção agora, desde o seno de la aurora, tienes tu el rocío de tu juventude. Ó Senhor Jesus, el rocío de tu juventude. Senhor Jesus, é aqui que encontramos uma característica impressionante. Voluntariamente. Deus não busca pessoas obrigadas, Deus busca pessoas dispostas, pessoas que vão se entregar voluntariamente para Ele, pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mano, não necessita ser perfeito, não necessita ter uma posição importante, um cargo importante, necessita ter a resposta certa. Eis-me aqui, Senhor. Está disponível para o Senhor. Necessita estar disponível para Deus, porque quando Deus chama, irmão, Ele também capacita. Deus também te capacita, irmão. Aprenda isso, Ele chama, mas Ele também te capacita. Deus está levantando hoje um exército de jovens, el rocío de la juventude, e que estão se aparecendo voluntariamente para Deus. O Salmo 110 está sendo uma realidade para nós. Hoje está se cumprindo literalmente o propósito do Salmo 110. E isso nos revela uma realidade que podemos observar, irmão. Como podemos observar, Luciano? Vou te mostrar que há jovens que estão tomando a palavra de Deus em sério, irmãos. Jovens que amam a Bíblia, jovens que buscam ao Senhor, jovens que estão levando energia, alegria e disposição em viver de Cristo, em viver de la igreja. Posso destacar aqui um projeto maravilhoso que conheci, irmão, maravilhoso. Um projeto de nome CEPEV. Tá? Em Brasília se chama-se CEAP. Que é o CEPEV? É um centro de perfeccionamento para a propagação do Evangelho. Mira, aqui não é religião, aqui é para a propagação do Evangelho. Foi estabelecida em 1998. Não é algo que nasceu hoje.
por iniciativa do irmão Dong Yulan, que vindo de China, tuve essa visão por meio das escrituras, com o propósito, irmão, de formar e perfeccionar trabalhadores para a obra do Senhor. Surgiu como uma resposta à urgente necessidade, irmão. É urgente a necessidade expressada por Jesus em Mateus 9:37, irmão. Mateus capítulo 9, versículo 37. Eu vou pôr o 38 também, para que você veja. Mira, la mies a la verdad es mucha, mas os obreiros pouco. Vamos ler junto. Mateus 9, versículo 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreiros a la mies. Senhor Jesus, foi por um rogo, uma necessidade, irmão. O Senhor levantou, está mandando obreiros. E esses obreiros estão saindo por todo o mundo. A missão do CEPEV está lá alinhada com a visão bíblica de Mateus 24:14. E será predicado esse evangelho do reino a todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então vendrá o fim. Vamos ler novamente, que esse versículo é maravilhoso. Isso aqui dita o fim do relógio, irmão. E será predicado esse evangelho del reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então vendrá o fim. Aqui está o cavaleiro branco. Aqui está o evangelho que saiu para vencer e vencendo, irmão. Ah, Luciano, que coisa que é essa? Está falando? Sim, o evangelho do reino está partindo como nunca no mundo. Como nunca, está avançando e vencendo, irmão. Entrando em todos os países. Esse centro existe para reproduzir discípulos comprometidos com a propagação do evangelho do reino. São lindos os testemunhos, irmãos. São lindos os testemunhos daqueles que saem a predicar o evangelho do reino por todo o mundo, preparando espiritualmente para cumprir e ir. Porque aqui há outro versículo que o Senhor disse. Aqui há uma ordem. Ide. Ah, você não me crê? Vamos ler Mateus 28, já, versículo 18 a 19. Jesus se acercou e lhes falou, dizendo: toda potestade me es dada en el cielo y en la terra. Amém? Portanto, nós vamos em nome do Senhor Jesus. Esses jovens não estão saindo por sair, eles estão saindo por uma missão, por a autoridade de Cristo, do Senhor. Portanto, ide e a ser discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E quero añadir aqui o versículo 20, mira, ensinando-los que guardem todas as coisas que os he mandado, que guardem a palavra, que o Senhor nos falou. E é aqui, eu estou com vosotros todos os dias, hasta el fim del mundo. Amém? Senhor Jesus, o Senhor está com esses jovens. Que maravilha, irmão. Que maravilha o que está passando aqui, mano. O cavaleiro branco do livro de Apocalipse levantou, irmão. Ele já saiu. Não tem nada disso de anticristo. Ali é o evangelho que saiu vencendo e para vencer. Ele carrega um arco porque a palavra do Senhor é uma arma que não destrói, não mata nada. Pelo contrário, traz vida. E é algo que está saindo para todo mundo, está alcançando lejos. Não é só aqui cerquita, não, é lejos. Está tirando e está indo lejos. Esse é o evangelho do reino. Ele se pede, os participantes são perfeccionados diariamente por meio de estudo, da palavra profética.
que funciona como luz e direção para o viver cristiano, irmão, resultando em uma profunda transformação de vida. Como esses jovens são transformados, como eles recebem vida, como eles amam ao Senhor. Irmão, lhe invito, escute, procure aí, eu vou lhe deixar os links, escute os testemunhos, vê esse trabalho que é maravilhoso pelos testemunhos desses jovens. Duvido que você não vai quedar impactado com esse trabalho, irmão. Se você ama Cristo e não está impactado por este trabalho, não é um trabalho religioso, lhe digo, é um trabalho de obedecer às Escrituras, obedecer à vontade de Deus. El centro valora el desarrollo de un corazón sencillo, humilde y reverente a la palabra de Dios, hermanos. Como está escrito em Isaías 66:2. Pero mirarei aquele que é pobre e humilde de espírito, que tiembla a minha palavra. Aleluia! Senhor Jesus, que passagem maravilhosa, não? Esses jovens têm um coração sencillo, humilde de espírito, um coração que não é a capacidade de eles dependem da palavra de Deus. Saem com toda a coragem, crendo no poder de Deus. É que Deus deu toda a potestade, foi dada ao Senhor. E ele, Senhor, enviou, assim como ele hizo com Moisés, que ele disse no momento que eles estavam esvaziados, que Moisés estava vazio, que já não creia que ele era capaz, o Senhor mandou: ide, vá sacar mi pueblo del Egipto. Eu estarei contigo. Esses jovens estão saindo com Deus, irmão. Estão saindo para cumprir a vontade de Deus. E Luciano, de onde está esse CPF, irmão? Esse projeto é grande. Mira de onde hoje dia, segundo a página do Instituto, onde já estão todos esses locais. Em Brasil se concentra grande parte. Temos aqui em Chile, temos em Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Estados Unidos. Mirem África, irmão, como está avançando o Evangelho em África. Em Portugal já chegou à Europa, já chegou a praticamente todos os continentes. Coreia do Sul, Japão. Ultimamente eu já fiquei sabendo que já está chegando, não o CPF, mas o Evangelho do Reino. Chegou à Rússia, chegou à Ucrânia, chegou a Vietnã, acho que Singapura também. Manos, esse projeto é lindo. Busque para saber. Eu vou deixar o link aqui na descrição, um projeto do Instituto Vida para Todos. É um instituto maravilhoso que trabalha de forma séria em cima da palavra de Deus. Amém? Pero atenção, aqui quero deixar uma atenção. Isso não é solamente responsabilidade dos jovens, irmãos. Não é solo para os jovens. O exército de Deus inclui a todos. Inclui a todos. Os jovens têm uma sua função. Os jovens têm uma função nesse exército, sem dúvida, pero os adultos também têm sua responsabilidade. Os irmãos maiores também têm um papel. Todos podemos servir. Aqui não há exclusão. De homem, de mulher, de jovem, de adulto maior. Não, irmão. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa nada disso, irmão. Todos fomos chamados. Recuerda que Moisés tinha 80 anos quando Deus o chamou. Por isso, não importa quanto tempo levas na fé também, irmão. A pergunta é: estou disponível para que Deus me use? Isso é o mais importante, ter um coração disponível. Senhor Jesus, que podemos nós outros fazer em nossa vida diária? Como praticar isso se os jovens estão saindo a predicar o Evangelho por todo o mundo? Eu quero viver, eu quero ser parte desse exército, mas eu não posso sair viajando por el mundo. Eu tenho uma família.
Eu não posso fazer isso. O que podemos fazer na vida diária? Aqui está uma prática simples, irmão. Se queres ser útil na mão de Deus, começa com algo sencillo, irmão. Empieza com algo sencillo. Escucha a palavra de Deus. Não é salmo solamente de irmãos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Se alguém lhe habla algo, busque na Bíblia qual é o contexto, porque tem irmãos que sacam palavras e cambiam o contexto, irmão. Vá entender o contexto da Bíblia. Não é solamente o que você escuta. Vai entender. E depois que entende, vai praticar, obedecer essa palavra, irmãos. Vai praticar, vai obedecer. Se você é jovem, tem um sentimento de ser missioneiro, eu lhe invito, vai buscar o CPF, tem vários lugares. Eu vou deixar o link aqui na descrição da página do Instituto, onde você pode buscar mais informações e saber como está, se seu país tem pessoas que estão predicando aí, vai buscar como encontrar. É muito importante, se você é adulto maior em sua localidade, vá praticar, irmão. Vai buscar a palavra, vai sair a predicar o evangelho nas calles também. É muito importante. Deus te chama a perdonar. Perdone, irmãos. Deus te chama a servir. Vá servir, irmão. Quando Ele te chama, Ele cuida. Ele cuida, Deus cuida. Se Ele chama outra pessoa, aprenda a apacentar, a cuidar desses irmãos. É muito importante. Aí está o verdadeiro pastor, irmão. Você pode ser um pastor hoje. Como? Cuidando das pessoas, apacentando essas pessoas, pastoreando essas pessoas. Se Cristo lhe chama a hablar, habla. Não se envergonhe desse evangelho. Abre esse evangelho a todas as pessoas. Que te chama a abandonar algo que te aleja de Ele, abandona, solta, irmão. Hoje é um chamado de atenção, é um chamado a levar à prática a palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro, não é só no espiritual, é praticar, ser hacedores de Cristo, irmãos. O exército de Deus não se forma solamente escutando mensagem. Um exército tem que se preparar, tem que praticar, tem que treinar. Assim o exército não se levanta hoje só porque tu na teoria ou na prática e sai aí a combater. Não, ele tem que treinar, tem que estar forte, tem que estar preparado aí nas caias. Amém? Se forma, esse exército forma quando a palavra se converte em prática. Há uma missão adelante de nós outros. Há uma missão. O povo de Israel saiu do Egito para avançar hacia a terra que Deus lhe havia prometido. Hoje também temos uma missão, levar o Evangelho. Jesus disse ali em Mateus 14, será predicado esse Evangelho em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então se vendrá o fim. Aí está a missão, irmão. Será predicado esse evangelho do mundo. Há que predicar esse evangelho do reino. Há que predicar esse evangelho do reino. Se o lugar onde você está só habla do evangelho da graça, estamos salvos, o Senhor morreu na cruz por nós outros, agora você vai chegar no reino de Deus. Mentira, irmãos! Mentira! Vai ler a Bíblia! Vai ler a Bíblia! Sepa que todo isso é só uma parte. Você encontra a salvação de sua alma. Pelo reino de Deus há muito mais. O Senhor diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer. Porque o inimigo é um leão que anda ao redor, esperando, sabe? Para que tragar, matar, roubar aquele que se aparta. Por isso, irmãos, devemos viver com sentido de urgência. Não sabemos quanto tempo teremos.
Ayer eu pus um vídeo justamente disso, de los temblores que tivemos, dos terremotos que tiveram em Venezuela, Colômbia, já, do que passou em Japão, passou em Filipinas. Todos esses, este ano foram de grande magnitude esse ano, mano. Se são coisas del fim, não sei, pero sim são princípios de dolores, como disse a palavra, já? Sabemos que Deus nos mandou a ser, predicar o evangelho, servir, cuidar a las pessoas, edificar, avançar, irmãos, avançar, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, que maravilha, Senhor Jesus. Quizás, irmãos, está esperando que Deus transforme a sua vida. Você seja um ser iluminado, que camina imponente, llena sendo algo extraordinário. Você habla, el mar se abre, né? Todo em sua vida cambia. As pessoas te admiram. Olvida tudo isso, irmão. Nada disso vai passar. O único que tem que ser admirado é Cristo. Cristo é quem vai te dar o poder. Cristo é quem vai estar com você. Ele vai te sustentar. Deus está esperando algo de ti, irmão. Ele só espera algo de ti. Você não necessita ser essa pessoa iluminada que camina imponente. Não. Ele só quer uma coisa de ti, mano. Disposição. Disposição para servi-lo. Disposição para servi-lo. Você quer servir a Deus, irmão? Lhe pergunto novamente. Não responda com responder. Pero eu vou lhe perguntar. Respira fundo e responda. Você está querendo, está disponível para servir, não ser rei, servir a Deus? Se sua palavra, se sua resposta foi sim, já? Se foi sim, irmã, obedeça, obedeça a Deus. O que pode fazer Deus em mim? O que Deus pode fazer em você, irmão? Pergunta, Senhor, que queres fazer através de mim? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que o Senhor quer fazer através de mim? Porque Deus, todavia, está levantando pessoas que amem sua palavra. Todavia, está levantando pessoas que amem sua palavra. Pessoas que não queiram viver solamente para si mesmas. Observem, que não queiram viver solamente para si mesmos. Irmão, você tem que seguir com suas responsabilidades. Não sei qual é a sua responsabilidade. Se é sua família, o trabalho, entende, o estúdio, não sei. Isso tudo é válido. Mas essas coisas lhe vão ser añadidas no momento que você colocar Deus como prioridade. Não é abandonar, não é deixar as coisas. Não digo de uma fé cega, já, sem chamamento. Porque a fé realmente é fé, é uma coisa que uno crê, não mais. Pero sem chamamento, irmão, Deus tem que lhe chamar. Se seu coração queima escutando essa palavra, busca, irmão, busca, já, a Cristo. Amém? Está buscando Deus, porque Deus está buscando pessoas que queiram servir a Ele, irmão. Deus está buscando. Aún há tempo. Deus todavia está buscando, irmãos. Preste atenção no que eu estou falando. Todavia há tempo de buscar ao Senhor, porque o Senhor está buscando pessoas disponíveis para servir a Ele, pessoas que estão dispostas a avançar no propósito de Deus. Amém? Irmão, que essa palavra ojalá tenha entrado em seu coração. Atento ao chamamento. Irmão, o evangelho do reino está sendo propagado a todas as nações, como nunca na história do mundo, irmão. Como nunca na história do mundo.
dessa vez está saindo como um exército coordenado, vencendo, saiu vencendo e para vencer, irmãos. Mas jovens todos os dias estão se aparecendo voluntariamente. Voluntariamente é Deus que está ponendo um chamado no coração deles, e com isso o evangelho está sendo propagado, não o evangelho da graça, é o evangelho do reino, atento às palavras do Senhor, e será predicado esse evangelho del reino para todas as nações, em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Irmão, o evangelho do reino está sendo predicado. Se você está escutando só o evangelho da graça, desperta, desperta. O Senhor está te chamando para entrar a seu reino. O Senhor está lhe convocando para ser parte desse exército que está saindo voluntariamente. Amém? Agora quero te invitar a uma oração, irmãos. Vamos fazer uma oração final, porque se essa palavra entrou em seu coração, irmão, alegre-se. Você está sendo chamado por Deus. Escute a palavra de Deus. Escute o que Deus está falando. Amém? Senhor Jesus, vamos fazer uma oração. Cerra seus olhos. Aquieta seu coração, invoca, oh Senhor Jesus. Respira profundamente, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje, Senhor, declaramos, Senhor, que todavia vivemos para nós outros, Senhor, pero queremos, Senhor, ser parte de tu exército, atender a seu chamado, Senhor, escutar sua voz e obedecê-la, Senhor. Escutar suas escrituras, Senhor, e que elas sejam vida para nós outros, que cause uma transformação em cada um que está escutando esse vídeo nesse momento, Senhor. Senhor, o Senhor deu uma ordem, ide, ide, Senhor, queremos sair a predicar seu evangelho, queremos anunciar as boas novas, Senhor. Senhor Jesus, queremos avançar enquanto há tempo, porque sabemos que quando esse evangelho for predicado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, Senhor, vendrá o fim. Vendrá o fim, Senhor, porque sua palavra não passará, Senhor. Céus e terras passarão, porém sua palavra não passará. Senhor Jesus, sua palavra é fiel. O Senhor não é homem para que minta, Senhor, nem hijo de homem, Senhor Jesus, nem hijo de homem para que te engane, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus perfeito. Sua palavra formou o mundo e o universo, Senhor. O Senhor é o verbo que se hizo carne, a palavra que se hizo carne, assim como falou ali em João 1, Senhor. Sua palavra tem poder. Sua palavra transforma, por isso, Senhor, leva-nos, Senhor, a cumprir sua palavra com um coração humilde, um coração pobre, um coração sensível, Senhor, que ama e busca as coisas de Deus, um coração que deixou de servir a uno mesmo e serve a Deus. Um coração vazio, Senhor, que está listo para ser llenado com a vida de Deus, com a palavra de Deus. Amém. Senhor, bendiga a cada um que está escutando essa mensagem agora. Bendiga a sua família, Senhor. Bendiga seus trabalhos, Senhor Jesus. Seus projetos, Senhor. Senhor Jesus, hágalos avançar e chama-nos, Senhor, a cumprir seu propósito eterno. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém, mano. Se essa palavra abriu seu coração, deixe seu like, subscreva o canal Imersos em Cristo, ativa a campana e compartilhe essa mensagem com alguém que necessita recordar que Deus todavia tem um propósito para nossas vidas. Amém? Deixe aqui, escreva um comentário, que o Senhor te use, que o Senhor
te fortaleça, obedeça ao chamado do Senhor. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. Busca entender. Aqui não é religião, aqui é o Evangelho de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é ser preparado. Se você tem um coração de ser missioneiro, busque o Instituto. É um projeto que eu creio, é um projeto que eu conheci, que eu mesmo participei, já predicando o Evangelho, dediquei um tempo de minha vida predicando o Evangelho, por isso eu digo de algo que conosco. Se não conosco, não posso falar, irmão. Pero é algo sério, é algo bem hecho, é algo que não é religioso. Você sabe que a mim não me gusta a religião, me gusta Cristo. Eu sigo a Cristo, não sigo a homens, sigo a Cristo. Aqui está em cima da palavra de Deus, a palavra profética que nos direciona. A palavra profética é para direcionar o povo de Deus. Os profetas davam a direção para o povo de Deus. Amém? Por isso, irmãos, lhe invito, se você tem um sentimento, assim como um dia surgiu em mim, que eu tinha medo, viu, irmãos? El medo hace parte, pero confia nesse Deus Todo-Poderoso. Eu tinha medo quando recebi meu chamado, pero lhe digo, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, irmão, maravilhosa. Por isso, obedeça ao chamado, obedece ao Senhor. Amém? Recuerda, Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém? Amém, mano. Nos vemos no próximo vídeo. Deixe seu comentário, mano. Qualquer dúvida, me escreva. Um grande abraço. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.